Queridos, mais uma vez, passo já convosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, versículo 27. Nós vamos estar continuando o tema Emoções Saradas pela Graça, hoje parte 3. E vamos falar sobre a importância de aplicarmos a pomada da graça nas fraquezas da nossa alma, que estão sendo restauradas gradativamente, e prevalecer, porque para isso fomos ungidos, não para lutar, mas para prevalecer, não é? Veja aqui, Colossenses 1, 27 diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Glória a Deus. Queridos, é muito importante nós compreendermos que quando nós recebemos o Senhor Jesus, ouvimos o Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos um novo espírito, uma nova identidade, uma nova vida começou. O nosso velho homem morreu quando Cristo morreu, foi crucificado, e uma nova pessoa foi gerada, fez que tudo se fez novo no nosso espírito. E a maior riqueza que nós temos, de acordo com esse versículo, é Cristo em nós, as riquezas. Vamos dar um exemplo com a pessoa. Durante muito tempo ela foi um mendigo, e ela era um pedinte e ficava na chuva e comia pão velho. De repente um familiar a encontra e diz: olha, um parente seu muito rico morreu e deixou um testamento, uma herança para você. Mas essa pessoa acostumada a mendigar, ela não compreende que agora ela é uma nova pessoa, com uma nova condição, com novos recursos, com uma nova identidade. E ela, acostumada àquele estilo de vida, sempre está lembrando, e a sua vida está focada na vida que não é mais a vida dela agora. Durante muito tempo nós andamos na carne, e agora temos a oportunidade de andar no Espírito. Nós temos agora essa riqueza, que é Cristo em nós para essa vida. Quem é que, tendo a riqueza, vai ficar olhando para a pobreza? Quem é que, tendo uma vida melhor, escolhe a vida pior? Só se não tiver entendimento espiritual. O trabalhar do inimigo é nos fazer ficar focados, estar concentrado na nossa condição humana e na condição humana dos outros. Disse que a serpente se alimentaria do pó. Olha, Deus disse: tu és pó, do pó te criei, ao pó voltará. Do que ele alimenta essa serpente? Da imperfeição humana, da falta de vigilância humana e de tudo aquilo que é feito de forma humana, sem a participação do Espírito. Então, todo pensamento humano, tentativa humana, palavra humana, todo esforço humano acaba sendo inútil para vencer a serpente, porque nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Toda essa tentativa e esforço acabará fazendo com que a serpente se aproveite de tudo isso e dê fracasso no final. Como é diferente se nós tomarmos o recurso da graça. Veja só, as nossas fraquezas não impedem nós vencermos, se nós aplicarmos graça ali. Diz Romanos 5,17 que aqueles que aprenderem a se alimentar da graça reinarão em vida. Portanto, existem duas possibilidades: a de nós tomarmos a graça e reinarmos em vida, ou de nós continuarmos andando na nossa condição natural humana, pensando de forma humana, falando de forma humana e agindo de forma humana. Quer dizer, isso é uma possibilidade. Não é porque você e eu recebemos o Espírito Santo que nós não continuamos sendo uma carne, nós continuamos sendo uma carne. E agora existe essas duas escolhas, e aí está a sabedoria: escolher o excelente e rejeitar aquilo que é secundário. Nós estamos falando sobre essa maravilhosa oportunidade de sararmos as nossas emoções pela graça. Muitas pessoas estão concentradas nas suas falhas e fraquezas e gerando traumas, complexos e fracassos,
Quando na verdade essas fraquezas podem ser vencidas no poder de Deus. As nossas fraquezas não é para ser lamentadas e nem ficar debaixo de culpa e condenação. As nossas fraquezas, elas devem ser entregues ao Senhor para que a graça entre em ação ali e intervenha. Então, as tuas fraquezas, é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É onde eu e você não conseguimos a nossa condição humana, que existe a graça e o Espírito para nos ajudar em nossas fraquezas. Então existe uma vida sobrenatural e é preciso focar no sobrenatural, porque aonde está focado, ali está o seu destino. Veja que o povo no deserto que focou em Deus, em Moisés e nas promessas, eles saíram do deserto, Josué e Caleb. Mas aqueles que se focaram nas dificuldades, que se focaram nas suas fraquezas, que se focaram nos problemas, eles foram sugados por esse desânimo e por esses pensamentos. Veja, uma coisa muito importante que nós devemos analisar: existe o nosso novo eu que foi feito em Cristo Jesus. Esse que tudo se fez novo. Então nós temos um novo eu e uma carne velha. Nosso velho homem morreu. Então quando nós olhamos para a nossa carne, nós desanimamos. Mas quando nós olhamos para Cristo, ou olhamos para nós em Cristo, porque uma coisa eu digo: olhar para você e olhar para Cristo é olhar para a mesma pessoa. Porque Cristo é o cabeça, a noiva é o corpo. Olhar para a sua carne, você afunda. Olhar para a sua fraqueza humana, você afunda. Mas olhar para quem você é em Cristo e olhar para quem Cristo é em você, fará você vencer. Portanto, não é apenas olhar para Cristo lá no céu. Olhar para Cristo lá no céu faz com que nós o adoremos, porque Ele está nos amando. Mas olhar para Cristo em nós é uma possibilidade de usufruir esses recursos que estão mais perto da nossa boca e do nosso coração. Quem olha apenas Cristo no céu diz: ó Cristo, acuda-me. Mas quem vê Cristo em nós diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. De forma que ele tem uma fonte de recurso que não está longe de gritar e clamar, mas está dentro dele e junto dele, de forma que 1 Coríntios 6,17 diz que o Espírito do Senhor e o nosso Espírito é um só. A Bíblia diz em 1 João 4,17 que como Cristo é, somos nós nessa terra. Nesta terra. Quando ele diz que nós somos o corpo de Cristo, ele não está usando uma simbologia. Quando diz que ele é a videira e nós somos o ramo, ele não está usando a simbologia. Ele está falando de uma realidade espiritual. Você em Cristo é um só no Espírito. Não separe aquilo que Deus uniu. É uma amálgama. Você em Cristo. Então eu sou Deus. Não, você é filho de Deus. Você tem a natureza de Deus. É o que diz 2 Pedro, capítulo 1, do 2 ao 4. Nós temos uma nova natureza. Nós somos filhos de Deus. Então, quando nós compreendemos que nós não somos esses sentimentos carnais, nós não somos as nossas fraquezas e pensamentos carnais, nós somos uma nova criatura criada em Cristo Jesus para as boas obras. E quando você se foca nessa nova criatura, você descobre que você é o que é pela graça que está em você. Não é na tua condição humana, não é porque você é cara, a nova era diz, o poder está em você, você é Deus. Não é isso. É porque Cristo está em nós e a presença dele faz aquele que não era ser, faz aquele que não podia poder, faz aquele que não entendia compreender. Então, os recursos da graça não estão lá no céu para que você diga: ó Jesus, por favor, acuda-me. Mas esse recurso diz Cristo em vós. Amados, há muita gente que dá a expressão errada e fazem campanhas procurando tocar em Jesus. Se eu estivesse no tempo em que Jesus esteve na terra, eu poder olhar o rosto dele, tocar na roupa dele. E eles tentam voltar para a dispensação de Emanuel, Cristo conosco, aonde ele passou na terra. Mas nós temos uma dispensação superior, muito superior. Jesus falou: é bom que eu vá, porque eu indo, eu vou entrar para dentro de você, do Espírito Santo. Então, na dispensação, tem muita gente tentando fazer com que Jesus faça de fora. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu cantava um canto assim: que Cristo comigo vai, vamos lado a lado, assim, melhor.
Como lado a lado? De igual para igual. Vamos lado a lado? Ele vai dentro de mim, não vai lado a lado. Essa ideia de um Cristo fora, essa é uma ideia de um Cristo que eu tenho que tocar, eu tenho que ver. A fé não está baseada no que eu toco, no que eu cheiro, no que eu vejo. Nessa dispensação, Cristo em nós. Eu estava vendo uma pregação, um ano, 2 anos atrás, de um pregador que disse que se você for peneirar, menos de 1% de cristãos aceita e compreende Cristo em nós. A grande maioria, Cristo conosco, Cristo que me ajuda, Cristo que me socorre, Cristo lá no céu, mas não entende que nós somos dispensação, Cristo em nós, aquele que age em nós e através de nós e confirma o que nós fazemos. Ele está muito mais próximo, podemos sentir o que ele sente, e ele fala dentro de nós, não fora. E muitos querem abrir mão desta dispensação da fé para uma dispensação novamente fora, aonde objetos, aonde eu toco, aonde eu grito e ele vem e eu vejo, ele pof e aparece. Não é isso que nós queremos. Nessa dispensação da fé, nós vamos partir com o recurso de Cristo em nós. Então, focar de que ele não está longe. Romanos 10. Cristo não está longe, irmãos. Cristo não está inacessível. Veja, amados, Romanos 10, 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Essa não é uma necessidade, amém, queridos? Você não tem que ir lá no céu pegar Cristo pela mão para ele agir nessa situação. Ou descerá o abismo para ir lá na sepultura e procurar ele entre os mortos. Mas qual é a verdadeira fé? Mas aqui diz, a palavra, Jesus é a palavra ali, mas é o Espírito. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então Jesus, ele está mais perto de nós do que a boca e o coração. É o que nós podemos perceber no nosso espírito e falar com a nossa boca. Aqui está a percepção no coração e a liberação pela palavra. Como é que nós podemos ter nosso vivo com Cristo, percebendo e o adorando em nosso coração e liberando nas nossas palavras? Olha, isso está mais perto de dizer, Jesus me acuda. É nós lembrarmos a palavra e dizermos a palavra, nós estamos liberando o Espírito. Quando você ora em nome de Jesus, você está liberando Jesus através das suas palavras. Quando você ora em nome de Jesus, você está liberando aquele mesmo Jesus que passava na Galileia. Tudo que ele fazia no seu corpo físico, hoje ele faz através do seu nome. O seu nome libera o mesmo Espírito. E ao invés de nós agirmos por fé, nós queremos ver alguma coisa. Quero ver esse anjo, quero me arrepiar, eu quero chorar, eu quero a emoção, eu quero a percepção, eu quero tocar. Se eu tocar em Jesus, eu creio. A fé de Tomé, se eu tocar, eu creio. Se eu cheirar, se eu enfiar o dedo no buraco da mão dele, aí eu vou crer. Ai, aquela pessoa que foi no céu e viu Jesus, a ela sim é bem-aventurada. Eu sou bem-aventurado você que não viu, mas creu. Ou seja, amados, quando nós partimos pela fé e não pela emoção, nós temos o recurso de perceber que Cristo já está dentro de nós e que o processo já começou no Espírito. Ali está o recurso, o nosso Espírito. Está o ânimo, a palavra, que o Espírito nos faz lembrar da palavra. Todos os recursos foram dados. Agora cabe a nós nos relacionarmos com o Senhor, com a palavra, com o Espírito e liberarmos isso, semearmos isso. Sempre funcionará. Quando você está passando, que a irmã falou que ela estava de cama e ela lembrou do estudo que nós temos aqui na Manhã de Jejum, que ela falou que nós podemos escolher a quem se entregar. Inclusive na Manhã de Jejum da parte 3, domingo passado a parte 2 de Emoções Saradas, nós falamos que Jesus, quando ele era atacado, ele decidia se entregar ao Pai e por isso ele vencia. Ele não se entregava ao sentimento, à situação.
Ele não se entregava ao sentimento, à situação, ele se entregava ao Pai. E isso é uma oportunidade. Eu disse para ela estava doente, ela falou, lembrei que foi falado no estudo que eu posso escolher a quem me entregar. E eu estava doente, mal na cama, e eu disse, Senhor, eu me entrego à tua saúde. Ela disse, no outro dia eu estava boa, no outro dia eu estava curada. Então, você está nervoso? Se entrega para Cristo. Você está endividado? Se entrega à prosperidade de Cristo. Você está passando uma tentação forte, um desejo? Se entregue à pureza de Cristo. Esses recursos abundantes estão prontinhos, mas quem se entrega é você. Ele não vai agir na marra, por força, por violência. Ele tem o livre-arbítrio. Então, quando eu escolho me entregar ao Espírito, o Espírito que está em mim me ajuda em minhas fraquezas e prevaleço. Portanto, eu mais o Espírito igual vitória. Eu sozinho lutando em minha condição humana sempre será fracasso. O homem não consegue. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O que nós vemos é que esse recurso que está disponível é preciso ser tomado e é preciso ser liberado, vez após vez. O Senhor nos livrará. Vamos ver um exemplo? Colossenses mesmo. Colossenses nós estamos. Você está em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Deus jamais pediria na sua palavra algo é que nós não possamos nele. Veja, sabe qual que é o problema das pessoas, irmãos? É que quando elas estavam em Adão, elas eram independentes, concentradas em si, na sua condição humana, concentradas nos seus pensamentos, e concentradas nas suas falhas, e concentradas nos problemas, e concentradas, amados, na fraqueza dos outros. Você sabe o que a pessoa carnal ela pensa? É como a Bíblia diz que na arca de Noé só tinha uma janela em cima, não tinha nenhuma janela lateral, para que eles não ficassem olhando a água, aqueles corpos boiando e desanimassem. Mas quando eles estavam com qualquer dificuldade, eles olhavam para cima. Elevam meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Eles olhavam para o alto e lembravam de Deus, e ali era a pessoa certa a clamar, é Deus. Mas se eu vejo que em Adão é assim, o inimigo ele fura as janelas laterais. Olha uma pessoa carnal, ela está sempre olhando as laterais. Veja, ela está concentrada na sua fraqueza humana. Pastor, eu já tentei, eu não consigo, eu me esforcei, eu não consigo. Está concentrado na falha dos outros, no defeito dos outros. Está concentrado no problema, no gigante, na luta, na perseguição, na palavra que o outro falou há 15 dias atrás. A pessoa ela se concentra na coisa errada. Ele, quando se concentrou nas ondas, no vento, ele afundou. Mas quando ele olhou para Jesus, para a palavra que Jesus deu para ele, ele disse, vem, ele olhou para Jesus e para a palavra dada, ele teve desempenho de Jesus. Quando você se concentra em Jesus, por isso que a Bíblia diz, não fará de ti má escultura, porque a Bíblia diz que se tornará igual àquele que o faz. Por exemplo, a pessoa começa a adorar o Michael Jackson, daqui a pouco está cabelo igual ao Michael Jackson, cantando igual ao Michael Jackson, vestido igual ao Michael Jackson. Não é ou não é? Aquilo que você adora você se torna igual. Então Deus não permitiu um ídolo que é tão limitado, porque a pessoa não ficasse limitado. A Bíblia diz 2 Coríntios 3, 16 e 18, e conforme você contempla Deus, você vai se transformando a semelhança e a semelhança. Isso é restaurado gradativamente. Pois sereis a verdade, que é Cristo, e gradativamente você vai se tornando, diz Romanos 8, 29. Então, é o propósito de Deus que nós contemplemos o que? Cristo em nós, nós em Cristo. Essa deve ser a nossa meditação. Não a morte na panela, mas se eu colocar farinha, acabará a morte. Ou seja, não o defeito do meu irmão, mas se eu orar e jejuar, Deus pode mudá-lo. Eu estava meditando essa noite, nessa madrugada, estava orando sobre aquele versículo que Deus disse para Nabucodonosor: você vai comer capim até que você saiba que o céu reina. O céu reina. O céu reina. E quando esse problema reina, essa dificuldade reina, essa doença reina, eu disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então o céu reina. Deus é maior que isso. Se eu orar, isso pode mudar. Entende? Porque a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. A gente fala assim: irmãos, eu sou um pobre pecador perdoado. Ou você é perdoado,
ou você é pecador. Se você é pecador, então os teus pecados estão em você, você vai para o inferno, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado. Se ele não tirou, então a morte dele não te salvou, então você é pecador. Mas se ele tirou, você não é mais pecador, você era pecador até receber Jesus. Quando você recebeu Jesus, você passou a ser filho, a ser justificado. Então não chame de mundo aquilo que Deus santificou. Se você diz, sou um pobre pecador perdoado, se você é perdoado, não tem pecado. Se tem pecado, não foi perdoado. E aí as pessoas estão não dizendo que o céu reina, mas o pecado na minha vida reina, o vício na minha vida reina, a dívida na minha vida reina, esse mau humor do meu parente, ele é tão forte, amados, o céu reina. Tudo pode ser mudado, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. Por que a oração de um justo? Por causa do sangue de Jesus nós somos justificados, e temos que nos ver como justificados, falar como justificados, não falar como pecadores indignos, que Deus não ouve, que Deus não ama, que Deus não aceita, mas como aqueles que falam como embaixadores em nome de Deus, ungidos por Deus, como corpo de Cristo, com autoridade máxima e confirmados por Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estivemos falando na nossa última escola de líderes sobre as declarações soberanas. Quando Deus manda você dizer algo, você não deve dizer com timidez, ou com receio, ou como tentativa. Você deve falar aquilo como uma declaração dos céus. Como embaixador do céu representando a Deus, você vem e fala aquilo como se o próprio Deus estivesse falando na sua boca, porque foi Ele que mandou você falar, e você está falando para a glória dEle. Entende? Em nome dEle e para a glória dEle. Foi Ele que nos deu o seu nome. Então é muito importante compreendermos que essas fraquezas podem ser vencidas no poder do Senhor. Que tudo que Adão fez pela sua desobediência, Satanás se aproveitou. Tudo que o Satanás faz não é maior do que o que Cristo fez na cruz do Calvário. O que Cristo fez na cruz do Calvário consegue desfazer os efeitos da queda, você entende? Essa é a plena e poderosa salvação. Não há mal neste mundo que seja maior do que o céu que reina. O céu reina. E nós estamos assentados nos regiões celestiais. Você sabe o que é estar assentado nos regiões celestiais? É estar com a mente na palavra do Espírito. É estar compreendendo quem nós somos em Cristo, que Cristo é em nós. Isso é sentado nas regiões celestiais. É sentado na região onde Cristo reina, o céu reina, na região dos pensamentos de Deus, da palavra de Deus. Este é a dimensão. E toda lei superior destrói a lei inferior. Por exemplo, isso é a lei da gravidade, que todo corpo pesado vai cair, se colocado no vácuo ele vai cair. Você coloca um piano no terceiro andar, ele vai cair para baixo, né? É uma lei espiritual. Você nunca vai ver você jogar um piano no terceiro andar e ele subir para o sétimo. Não existe, uma lei. Funciona para o piano, funciona para a bicicleta, se for uma pessoa também funciona. Essa é uma lei. A lei da gravidade é que tudo que você jogar no vácuo ele vai cair para baixo. Mas existe uma lei superior, a lei do voo. A lei do voo ela é superior à lei da gravidade. A lei da gravidade ela é inferior. Portanto, quando a lei, você fala passarinho, você não conhece a lei da gravidade, você não importa, então é uma lei superior. Então a lei do voo faz com que a lei da gravidade fique suspensa, porque a lei do voo ela é superior. Ela faz com que um corpo não caia por causa da lei do voo. Veja o que diz Romanos 8. Romanos capítulo 8. Então precisamos compreender que a vida espiritual ela tem a ver com leis espirituais, e essas leis espirituais sempre funcionam quando colocadas em ação. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? A lei do pecado e da morte é que desde que Adão escolheu a independência, ele pecava e morria. Seu filho, seu neto, seu bisneto, e a morte reinou desde Adão até Jesus morrer na cruz. Havia uma lei. O homem, ele pensou que quando ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele poderia escolher o bem e rejeitar o mal. Não. Conhecer o bem e o mal não dá a ele poder para escolher o bem. Quando o homem escolheu a independência, o que aconteceu? Ele entrou numa lei, a lei da escravidão, do pecado e da morte. Mas em Cristo nós temos uma lei superior. O que é a lei? A lei do Espírito e vida. A lei do Espírito e vida, ela te coloca nas regiões celestiais com um desempenho e sabedoria acima. Você sabe que Deus nos coloca com cabeça e não com calma. O que significa isso? Que a graça nos coloca acima da tentação, da provação, da derrota, da provocação. A graça te dá o desempenho e a sabedoria de Cristo, de forma que a graça é o recurso para que você seja guiado com triunfo sempre.
De forma que Cristo em nós é o poder para que nós vivamos para a glória dele, como ele, fazendo as mesmas obras e maiores. Vemos, há uma vida inédita, a lei do Espírito e vida. Como é que é a lei do Espírito e vida? A lei do Espírito e vida é a lei que a palavra diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. A lei do Espírito e vida é uma lei superior do que a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é: eu tento, não consigo, peco e morro. A lei do Espírito é onde o Espírito está ali, verdade, para escolher a palavra. Estou sentindo raiva, escolho perdoar. Estou sentindo desejo de cair sexualmente, escolho entregar a pureza. Estou me sentindo a ficar triste, minha carne, estou me sentindo triste, em depressão, estou me sentindo com medo, estou me sentindo sozinho. Não vou viver pelos meus sentimentos, eu vou viver pela lei do Espírito. Os sentimentos da carne é só mágoa. O que nós vemos aqui, nós temos ler, acabamos não lendo, né? Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, né? A vil concupiscência, a avareza, a idolatria. Aqui nós vemos a lei do pecado e da morte. Aqui nós vemos o homem sujeito a amores rivais e escolhendo algo menor do que a vida que ele tem em Cristo. Rasteje com a serpente diz. Aqui dizendo: se entregue a esses sentimentos naturais. Sentimentos que qualquer homem e mulher são tentados. Por quê? Porque Jesus em tudo foi tentado, pode se compadecer de nós. Aqui ele está falando de limites que em Adão nós temos na nossa carne. Você sabia que na nossa carne nós temos limites, amados, que só pela graça nós transpomos vez após vez? Aqui está dizendo sobre a fornicação, que é o sexo fora do casamento, a impureza, a afeição desordenada, a paixão, né? A vil concupiscência, que é correr atrás de coisas que não prestam, e a avareza, que é amar mais o dinheiro do que pessoas. Isso é natural. As pessoas que não têm espírito, elas estão presas nisso aqui. Só que você não precisa estar preso nisso aqui. Por quê? Porque você pode escolher romper com isso e vencer isso. Te foi dado poder para vencer essas emoções negativas. Vejam Efésios 4:31. Então, quando nós escolhemos o pior ao invés do melhor, nós entristecemos o espírito. Por exemplo, se o espírito estiver com uma coroa na cabeça, reinando em vida, com saúde, com paz e abençoado, certo? O espírito se alegra em ver você bem, e você escolhe rolar na lama como uma serpente e viver uma vida miserável. Isso entristece o espírito. Quando você vive menos do que aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, quando você rejeita essa vida abundante e vive a vida de escravidão novamente, você entristece o espírito. Vamos ver isso? Está na Bíblia, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, veja, quem é que não passa por isso? Mas não precisa ser vencido por isso. Você pode escolher, mesmo sentindo na sua carne a amargura, e que a amargura é um sentimento de alguém foi injusto comigo, ela não podia ter falado aquilo, ela não podia ter feito aquilo. Ou você fica preso à amargura pensando nisso, pensando naquilo, não é? Ou você diz: não, eu rompo com isso, eu escolho perdoar essa pessoa e abençoar essa pessoa. Veja, você pode escolher ser livre e sair da prisão, ou ficar ali na prisão, e aí você vai entristecer o Espírito Santo se você escolher a escravidão. A ira, quem não é atacado pela ira, né, amados? A cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas entre vós. Aí ele diz: escolha isso aí. Antes, em vez de rastejar com a serpente, olha a vida que você é chamado e você ganhou em Cristo Jesus. Olha a vida que você pode viver agora com os recursos da graça. Você pode escolher isso aqui. Não estou cobrando de você, estou dizendo que você foi colocado nessa situação no Espírito, que você já começou. Agora você pode ser por desempenho aquilo que você já é no Espírito. Olha lá: antes sejam uns para com os outros. Olha que vida maravilhosa, benignos. Seja bom para o malvado, faça o bem para o malvado, ore por ele, abençoe ele, seja meu filho parecido comigo, que manda chuva para os ingratos e malvados. Misericordioso. O que é misericordioso? É perdoar quem não está pedindo perdão, é perdoar
perdoar quem não quer nem saber de você, ainda fala mal de você. Perdoando-nos uns aos outros. Por quê? Por que Deus nos perdoe? Porque eu te perdoei. Como também vocês foram perdoados. Então, vocês foram perdoados. Você sabe, amados, Deus fica tão feliz, amados, quando nós recebemos Cristo e somos perdoados dos nossos pecados. Mas isso alegra o Senhor Jesus quando nós somos perdoados. Agora, existe um passo a mais. Além de perdoado, quando você perdoa, você está estendendo essa graça não só para você, mas para a pessoa que está intercedendo. Não só você é perdoado, mas agora você está perdoando pessoas. E aquele que você perdoa, você libera o Espírito para abrir os olhos daquela pessoa. Sabe quando você não vou pegar essa pessoa? Deus não pode agir. Se Estevão dissesse assim: Senhor, esse Saulo que está nos perseguindo, mata ele, alega. Deus não poderia salvar Paulo e escrever metade do Novo Testamento. Mas quando Estevão disse assim: rapaz, não cobra dele não, perdoa ele, Deus pegou aquela palavra de Estevão e pegou Paulo na estrada de Damasco e salvou Paulo. Aquela intercessão de Estevão, quando estava sendo apedrejado, foi tão benéfica que salvou, morreu Estevão, mas se levantou Paulo e escreveu metade do Novo Testamento. Por quê? Porque Estevão deu graça, abriu oportunidade para a graça. Ele deu oportunidade, um alimento, porque a oração é um alimento através do qual Deus agiu na oração de Estevão. Mas Estevão disse assim: ai que ódio, Deus! Deus não poderia salvar Paulo, veja, ou usaria a oração de outra pessoa, né? Mas eu quero te dizer que quando você abençoa os seus inimigos, Deus pode salvar os seus inimigos. Deus pode falar com os seus inimigos. Deus age através da misericórdia. Entende? É importante você compreender que quando você está criticando uma pessoa, Deus não age. Quando você está julgando uma pessoa, Deus não age. Quando você está com raiva de uma pessoa, Deus não age. Quando você está desprezando uma pessoa, Deus não age. A Bíblia diz em Gálatas 5,6 que a fé, ela flui através do cano do amor. Tua fé não funcionará se você está chateado, entende? A Bíblia diz, amados, em Marcos 1:39, 40, 41, que o leproso chegou até Jesus: Senhor, tu pode me cura? E diz que Jesus, movido por amor e misericórdia, estendeu as mãos, tocou o leproso e disse: eu quero, seja curado. Então, o que é que move Deus? A misericórdia. Se olha uma situação, se sente compaixão e começa a orar e jejuar, Deus vai agir. Deus age através da misericórdia. Mas quando você está julgando e criticando, o reino espiritual não está se movendo. Deus não se move quando você julga, quando você critica, quando você comenta o defeito. Deus se move quando você sente compaixão. Naquele momento você libera o Espírito, porque Deus é amor. E quando nós não estamos amando, nós estamos sufocando o Espírito, restringindo o Espírito e liberando a carne. Veja, nós vamos continuar esse estudo semana que vem. Então nós temos o direito e a liberdade de dominar isso aí. Sabe, você tem um direito, você tem um privilégio. Uma vez a pessoa pensa para mim: essa pessoa não tem o direito de me chatear. Forte essa palavra. Falei assim: essa pessoa não tem o poder de chatear. Isso é mais forte. Essa pessoa não tem o direito de dizer isso de mim. Essa pessoa não tem poder para tirar a tua alegria. Essa pessoa não tem poder para estragar o seu dia. Quando você se coloca como vítima, você diz: essa pessoa não tem o direito de fazer isso comigo. Você se coloca como coitadinho. Mas quando você se faz de força, não, essa pessoa não pode estragar o meu dia. Eu decido abençoá-la, eu sou mais forte que ela. Eu sou mais forte que ela, eu posso abençoá-la, eu posso vencer esse sentimento. Agora, as pessoas, ao invés de lutar contra o sentimento maligno como inimigo, acariciam e abraçam como um amigo, como estimação. Esse sentimento, estou tão triste. Essa tristeza, esse sofrimento. Eles aceitam aquilo sobre si. Eles se põem debaixo, se vestem daquilo como uma escravidão e se fazem de coitadinhos e dizem: esse sentimento, pega esse sentimento e coloca embaixo dos seus pés, porque foi te dado poder para dominar os seus sentimentos. Gênesis 4:7. E quantos que deixam os sentimentos mal? Pastor, essa paixão é mais forte do que eu. Pastor, essa raiva é mais forte do que eu. Então, ele está dizendo que vai comer capim até que ele entenda que o céu é. Quem é mais forte não é paixão. Quem é mais forte não é tristeza. Quem é mais forte é a alegria do Senhor que entende? Escolheu o excelente, amados. Sabe o que é ser inteligente espiritual? É escolher o excelente. É escolher a paz, a alegria, o amor, o fruto do Espírito. No meio de um monte de fruto, você escolhe
tristeza. Você veja, eles estão sempre tristes. Você acha que isso é inteligência, amados? A pessoa que escolhe ser sempre assim: ai, estou falando mal da minha família, ai, estou falando mal da minha família, ai, sabe, ela escolhe se ofender com tudo. Tem pessoa que dói, ela escolhe se ofender. Não, escolha perdoar, escolha abençoar, escolha ser mais forte. Faça-se de forte, não se faça de fraco. Joel 3,10 diz: digo fraco, eu sou forte. A pessoa que ela tem o prazer de se fazer coitadinha, tem o prazer de se fazer de vítima. Ai, ninguém me ama, todo mundo é feliz menos eu. Ai, ninguém me dá um tapinha nas costas, mendigando amor. Jesus, rios fluirão do seu ventre, consolará muitos. Ai? Então, nós temos recursos, amados. Só que esse recurso não está na nossa emoção. Esse recurso não está nas pessoas. Esses recursos não estão lá no céu. Cristo em nós, esperança da glória. Vamos colocar em pé? Vamos ministrar isso agora.